Olá pessoal, eu me chamo Eduardo e hoje nós iremos disponibilizar para vocês uma palestra em comemoração ao asteroide T. Nossa palestra abordará os temas pseudociência, ciência factível e conhecimento popular. Essa palestra foi escrita por mim, Eduardo Cardoso, e se chama Não se vê estrelas em cavernas. Talvez as pessoas que viveram na antiguidade se perguntassem: o que são aqueles pontos lá em cima? Talvez no momento que a gente saiu da caverna, se a gente puder fazer uma certa analogia com o mito da caverna de Platão, foi a hora que a gente parou de olhar para o chão, para as árvores no qual a gente caçava, e passou a olhar para o céu, se perguntando o que são aqueles pontos lá em cima. Imagine uma pessoa com um baixo entendimento técnico e científico, olhando para a complexidade do universo acima de suas cabeças e tentando criar conjecturas e interpretações. Daí poderia surgir várias ideias e vários entendimentos sobre o que significa aquelas estrelas, o que significa aquelas pequenas estrelas que se movem ao longo das estrelas fixas, entendimentos sobre o que significa aquele grande fornecedor de energia que vieram a chamar de Sol. Então surge uma série de entendimentos e a partir de uma reflexão sobre a natureza em si, passou-se a surgir o que a gente veio a chamar de ciência. Mas a gente vai ver isso com mais calma. Agora imagine-se em uma campina ou numa savana africana ou na floresta amazônica, olhando entre as árvores no período pré-histórico, nas florestas tropicais. Imagine você se perguntando o que é aquilo significa. Então você poderia chegar à conclusão: a quem atribuir essas coisas? Quem projeta tudo isso? Quem cria? Ou de onde veio? Então, a partir disso, dessas reflexões que os seres humanos começaram a fazer sobre a natureza das coisas, sobre de onde surgiram essas coisas, surgiram diversas perspectivas de explicação. Essas perspectivas partiram de ideias que envolviam a observação direta e o que os ancestrais ou o que alguém que teve algum tipo de reflexão falou sobre o fenômeno. Por exemplo, isso pode surgir uma série de famosas frases como e as fases da lua? Você corta o cabelo em lua nova? Outra frase famosa do senso popular é: nascem mais bebês quando a lua está cheia? Minha vovó falava que não castra, ou capa, bicho quando a lua não está boa. Faz mal comer manga com leite, menino? O chá de boldo cura ressaca braba. Quando tem eclipse, a folha do cajueiro queima. Essas ideias e percepções existentes ainda hoje, a gente chama de conhecimento popular. Porque foram ideias que nem sempre são testadas, nem sempre são passíveis de observação direta, mas que as pessoas começaram a acreditar devido a um senso comum que se alastrou durante o tempo e durante o imaginário popular de cada povo, cada civilização, né? Então, o conhecimento popular meio que surge também com a nossa percepção de mundo e quando a gente passou a entender como, melhor dizendo, quando a gente passou a tentar entender como funcionam os sistemas do mundo, né? Então, o homem pré-histórico, talvez ele tenha olhado para o céu com o baixo conhecimento da natureza que ele tinha e tenha pensado que aquilo que ele está vendo é um fenômeno que ocorre para o benefício dele e que ele precisa apenas descrever esse fenômeno. Vamos fazer aqui um pequeno exemplo, né? Digamos que você seja o homem das cavernas, se você estivesse naquele período de transição entre a pré-história e a história, do desenvolvimento das grandes civilizações antigas. Você, de cara, sem conseguir explicar de forma técnica e científica, porque naquele tempo os métodos científicos demorariam muito tempo ainda para serem desenvolvidos, você talvez atribuiria isso a uma causa direta e primeira, ou seja, uma causa de criação mesmo. Como você vê que para fazer uma roda precisava de um homem, como você vê que para construir uma casa precisava de mãos, de braços e da inteligência humana, também para construir o mundo seria necessário um criador, um Deus ou vários deuses. A partir dessa percepção surgem as religiões que estão quase que diretamente ligadas ao conhecimento popular.
A diferença é que ao longo dos séculos, as religiões teologicamente desenvolveram um entendimento padronizado e dito burocrático sobre o que significa o teológico do que significa as percepções divinas. E o conhecimento popular continuou de lado, construindo-se sozinho a partir de percepções imediatas do dia a dia. Um saber que a maioria das pessoas, ou pelo menos o mainstream científico, não compartilha por falta de experimentação, de técnica. Mas uma certa camada da população acaba aderindo porque alguém falou, alguém disse, alguém comentou. Por exemplo, esses saberes são passados a nós de geração em geração, sem a definitiva prova experimental ou científica, tendo apenas o seu favor os supostos resultados ou benefícios provenientes de sua prática. O conhecimento popular não é algo pelo qual devemos pôr nossa mão no fogo sempre, mas mesmo assim as pessoas continuam a lhe seguir, pois sempre escutaram alguém falar, vai, é bom, tão bom. Por exemplo, quando você toma um chá de boldo amargo, para ressaca brava, como eu falei no slide anterior, você toma porque alguém falou. Você não fez teste, você não acompanhou nenhum trabalho ou periódico científico dizendo que o chá de boldo é bom para isso. Na maioria das vezes, não. Talvez a ciência acabe desenvolvendo, através de sua percepção da natureza, e sendo o conhecimento popular parte da natureza, a ciência às vezes percebe nesse conhecimento popular um gancho para desenvolver um trabalho científico adequado que explique por que aquele fenômeno ocorre e por que as pessoas acreditam naquilo. Às vezes, o conhecimento popular pode ser testado e visto através da metodologia científica e assim ser entendido como algo factível que ocorre de fato. Nem sempre também, ao ser testado esse conhecimento popular, a causa é bem a que o conhecimento popular atribui. Nem sempre o que o conhecimento popular atribui ao chá é o que de fato é. Às vezes as propriedades são outras, mas a percepção acaba levando você a acreditar que o que as pessoas falaram anteriormente seja verdade. O conhecimento popular sempre surge do me disseram que. São ideias que foram repassadas de geração em geração. Um exemplo disso é como as pessoas combatem determinado fenômeno celeste com barulho terrestre. Utilizam de panelas, de tábuas para espantar o eclipse que infringiria o cajueiro, que é um exemplo. E isso acontece aqui na região, muito conhecido, chamado espanta-cajueiro ou acorda-cajueiro, que é um fenômeno, é uma perspectiva popular de que quando você bate tambor, você impede que o eclipse queime a folha do cajueiro. Mas não existe nenhum tipo de testagem provando que isso seja eficaz. Então, se eu dissesse para vocês, eu sou de Serpentário, vocês ficam se perguntando o que é Serpentário? Serpentário é uma das constelações que deveriam ser reintroduzidas dos signos do zodíaco, porque ao passar dos séculos a gente sabe que a esfera celeste, que foi anteriormente, na antiguidade, como eu falei, vista como sendo uma esfera encrustada e fixa de estrelas, modificou de posição porque, na verdade, a gente sabe que as estrelas de fundo do céu elas modificam de posições ao longo do tempo, mas por estarem tão distantes da Terra, isso demora mais tempo. Verificando os catálogos antigos de observações celestes e comparando com catálogos, por exemplo, da Idade Média e Idade Moderna, foi verificado que as estrelas de fundo mudavam levemente de posição. Isso significa que as estrelas de fundo não são bem fixas, elas mudam de posição. E as constelações mudam de posição e de forma ao longo dos séculos, dos milênios e dos milhões e bilhões de anos. Né? Então, tal que daqui a 100 mil, 200 mil anos, a gente vai ter uma configuração ligeiramente ou até bem diferente das constelações que a gente conhece, como Sagitário, Escorpião, o Cruzeiro do Sul, a constelação de Órion e etc. A gente vai ter uma configuração diferente. E isso gera um problema em um conceito de conhecimento que a gente chama de astrologia. Né? A astrologia ela é tida como uma pseudociência por causa dessas pequenas incongruências. Então, mas antes de falar sobre isso, vamos definir algumas questões. Né? A pseudociência é uma consequência da necessidade racional humana de dar explicação às coisas e aos objetos existentes. Assim como a verdadeira ciência, a diferença do conhecimento popular que tem apenas finalidade primeira
ou seja, imediata, que tem finalidade de dar solução a um problema que está ocorrendo na hora, por exemplo, tomar chá de bolo para ressacar brava, bater panela para impedir que o cajueiro queime, não gastar demais durante a lua, porque isso gera alguma danificação às propriedades nutricionais do animal, ou o que seja. A pseudociência procura explicar as coisas e suas causas, mas de uma forma totalmente distorcida e fora da realidade. Existem pseudociências mais pseudociências que outras. A gente vai ver um pouco sobre isso. Um exemplo claro é a astrologia, que é uma pseudociência um pouco menos pseudociência, e claro que ela é uma pseudociência de massa. Cultura de massa que utiliza a lógica e da posição arbitrária dos astros em relação à Terra para explicar, prever e determinar a vida das pessoas. Então, a astrologia ela utiliza das ditas posições arbitrárias das estrelas com relação aos indivíduos e no horário que elas nascem, no horário ou seja, fazendo uma comparação entre o horário que elas nascem e posição arbitrária de corpos, né? Existe o ascendente, existe a constelação na qual que você nasceu, né? Então, a astrologia ela utiliza de uma linguagem lógica baseada nessa posição arbitrária para tentar determinar a personalidade de cada indivíduo. Então, que existe aquela famosa piada, aquele famoso meme. Qual é o seu signo? Ou seja, o meu signo é dinossauro, alguma coisa assim. Porque quando você cria esses signos de identificação e você cria uma complexidade tão grande que apesar de ser uma dita pseudociência, e apesar de alguns astrólogos um pouco mais sérios dizerem que a astrologia na verdade não é ciência nenhuma, ela de fato é uma linguagem epistemológica diferenciada, que não tem nada a ver diretamente com as estrelas, mas sim com a descrição temporal, no caso das estrelas estavam inseridas quando os primeiros mapas astrais foram feitos. Ainda hoje algumas pessoas associam a astrologia à ciência, mas ela não é uma ciência justamente por isso, porque ela utiliza a lógica e da posição arbitrária dos astros para tentar trazer, como pode dizer, predições sobre a vida das pessoas e como elas vivem, sendo que não é simples assim, né? Existe também princípios atualmente conhecidos, princípios físicos, que impedem que as coisas sejam simples assim, sejam tão previsíveis assim. Mas o que de fato diferencia a pseudociência da ciência factível é justamente a forma como se explica os fenômenos e como se tenta atribuir causa, efeito aos fenômenos, né? Mas existem outros exemplos de pseudociência, como por exemplo a alquimia, a homeopatia, a teoria dos astronautas antigos. Essas são pseudociências mais pseudociências, algumas largadas na antiguidade, com o desenvolvimento de ciências mais sofisticadas, como a química, no lugar da alquimia. A homeopatia são técnicas alternativas de medicina bastante condenadas por alguns órgãos de medicina. A própria teoria dos antigos astronautas, que tenta atribuir fenômenos históricos e fenômenos científicos à interferência extraterrestre na Terra. Então são teorias absurdas, uma um pouco mais do que a outra, mas nenhuma consegue atribuir de fato a causa desses fenômenos. E para isso a gente vai fazer um pequeno exercício mental. Imagine você na Terra observando a constelação de Órion, localizado, você aqui no hemisfério sul, observando a constelação de Órion. Você vê a constelação de Órion, vê a Mitaca, a Luna, Mitaque, as ditas Três Marias, vê Rigel, Saiph, Betelgeuse, Bellatrix, né? Você vê todas essas estrelas e você atribui aquela figura do caçador grego lá no céu. Agora imagine que você está em outro sistema estelar. Você está em Alpha Centauri, ou você está em Quarenta Eridani A, ou você está em, digamos, circundando a estrela Antares, numa nave espacial, e você olha para a esfera celeste que está disponível para você ali, através da sua perspectiva tridimensional. Será que você veria a mesma figura no céu? Então, você teria, na verdade, nessa nova configuração espacial que você estivesse inserido, uma nova perspectiva de signos e de astros que definiriam os ditos signos. Então, deveria ser desenvolvida agora um mapa astral para cada planeta e cada posição espacial diferente que você estivesse,
porque senão você não conseguiria ter essa determinação lógica, né? Mas que carece de metodologia científica e de experimentação para definir o seu comportamento. Então você teria que ter um comportamento diferente do que você teria na Terra, nesse outro planeta, com o seu ciclo ser diferente lá. Então essa é uma questão bastante interessante, um exercício mental bastante interessante. Por exemplo, a gente sabe hoje em dia que a ciência, a física, por exemplo, a astronomia, ela utiliza de lógica, ela utiliza de linguagem para definir os fenômenos naturais. Ela utiliza de matemática, mas ela também utiliza de experimentação e de entendimento relacional, ou seja, uma relação entre a experimentação e a lógica e a matemática. Então, vamos falar um pouco mais sobre uma ciência factível dentro da astronomia, dentro desse entendimento dos astros. Vimos o entendimento popular, que eles atribuem fenômenos ocasionais a práticas que eles acham que são eficazes para o dia a dia e para aquelas situações diárias, mesmo que não tenham experimentação. Vimos a pseudociência, que é essa ciência lógica, com uma certa linguagem, mas que ela sofre de comprovação experimental e a única coisa que poderia validá-la de fato seria a experiência individual de cada um, sendo que várias pessoas relatam a dificuldade de se encaixar dentro desses parâmetros lógicos e de linguagem da astrologia, por exemplo, ou até mesmo das ciências um pouco mais absurdas, como as ciências dos astronautas antigos. Vamos falar um pouco sobre a astronomia em si. E essa tal de astronomia? Com a astrologia, a astronomia também usa de lógica para fazer suas previsões. Mas, diferentemente dela, a astronomia utiliza como fator principal de suas previsões a metodologia científica e os fatores observacionais baseados na lógica e na matemática em geral. Ou seja, a astronomia ela utiliza os fatos observacionais, a lógica e a matemática em geral, não só questões de lógica e de linguagem. Um astrônomo não se propõe a conjecturar, ou seja, a avaliar os aspectos pessoais dos indivíduos, pois esses são infinitos e infactíveis. O que o astrônomo faz é utilizar dos argumentos lógicos, matemáticos e observacionais para relatar, prever e descrever os fenômenos naturais. Então, na verdade, o real interesse do astrônomo é descrever a natureza das coisas. Não simplesmente a natureza humana, né? Não desmerece a natureza humana, mas o principal objetivo do astrônomo é observar, testar e descrever os fenômenos naturais. Seja essa descrição necessária através da linguagem matemática ou da linguagem escrita, poética. Um exemplo disso é como Galileu Galilei fez o seu argumento a favor do heliocentrismo. Ele escreveu um livro chamado Diálogo sobre as duas novas ciências, o livro na qual 3 personagens dialogavam sobre a real natureza do mundo, né? Ou seja, a real natureza das orbes celestes. E nesse livro, Galileu utiliza uma linguagem bem poética, bem literária, para descrever a sua tese e para reforçar a sua tese, apesar de vir com argumentos bem interessantes. Já o livro Revoluvis Orbis, né, de Nicolau Copérnico, ele usa de argumentações bem matemáticas, argumentações métricas sobre o porquê da esfericidade da Terra. Como também houve argumentações bem métricas, bem elaboradas sobre a posição da Terra em torno do Sol, ou seja, uma Terra circular em torno do Sol. Mas também houve perspectivas bem elaboradas também sobre a Terra estar em uma posição estacionária, feita por Ptolomeu. Mas a contra-argumentação de Copérnico e posteriormente o selo colocado por Johannes Kepler em seu livro sobre a lei harmônica fez com que a argumentação de Copérnico, apesar de estar ligeiramente enganada, fosse a mais plausível, por o Sol de fato estar no centro do dito universo, hoje a gente sabe que é apenas um dos diversos sistemas estelares existentes em todo o gigantesco universo, né? Então, a principal diferença entre a pseudociência e a ciência de verdade é que a pseudociência procura perguntas para respostas e a ciência procura respostas para perguntas. Por exemplo, por que o céu é azul?
A ciência procura explicar este porquê. Enquanto que a pseudociência já tem um fato quase pronto e quase totalmente entendido, e ela tenta criar ramificações e interpretações conspiracionais, na maioria das vezes, sobre aquele dito fenômeno. A pseudociência sempre tem a resposta. Ela sempre tem a resposta. Ela fica só indo atrás de perguntas. Então, primeiramente, os pseudocientistas ou aqueles os mais conspiracionais sempre têm a resposta final. Por exemplo, a gente poderia fazer isso com a astrologia. Sempre a astrologia tem a resposta para o indivíduo que nasceu, antes dele ter nascido. Basta ele nascer naquele horário. Enquanto que a ciência não. A ciência teria que desenvolver uma técnica imensa e quase que infinita de explicações múltiplas, tanto na área social, psicológica, biológica, para tentar explicar por que aquele indivíduo é assim. Não basta apenas olhar para os astros e determinar a personalidade dele. Então, surge aquela questão, né? Como a gente escapou da prisão? Como a gente conseguiu sair dessa posição, né? Dessa posição ou de conhecimento popular, ou de entendimento teológico, ou pseudocientífico, e chegou até uma ciência um pouco mais moderna. Foi a partir da Revolução Científica, que ocorreu há cerca de 550 anos atrás, com Galileu Galilei, por volta do ano de 1500, 1600, não só Galileu Galilei, uma série de outros cientistas como Johannes Kepler, o próprio Giordano Bruno, que não era um cientista, ele era um linguista, mas ele tem um papel fundamental na exploração desse entendimento de um universo um pouco mais amplo. O próprio Isaac Newton, dentre outros grandes cientistas do Renascimento até o Iluminismo, que tiveram um papel fundamental no desenvolvimento de uma metodologia científica. Galileu Galilei, na obra Galileu Galilei, Anticristo na Biografia, Michael White, o escritor desta obra, utilizando uma série de referências de outras biografias de Galileu Galilei, mostra que ele desenvolveu a metodologia, ele desenvolveu parte desta metodologia científica através de experimentações e de uma série de livros, no qual para ele não bastava apenas o argumento matemático, o argumento de filosofia natural. Tinha que haver também uma experimentação e uma testagem dos fenômenos naturais. E Galileu Galilei, um grande exemplo disso, foi quando ele questionou de fato se a Terra era estacionária ou não, a partir das observações que ele fez através de um telescópio, dos corpos celestes que circundavam o planeta Júpiter. E também em outros textos que ele escreveu, como o Mensageiro das Estrelas e o próprio livro O Discurso sobre os Dois Maiores Sistemas do Mundo. Então, Galileu Galilei desenvolve ali, segundo Michael White, essa perspectiva envolvendo tanto o pensamento do filósofo natural, ou seja, a sua linguagem de filósofo natural, a lógica própria também que foi herdada junto à filosofia natural, junto com uma experimentação. E aí daí surge a nossa ciência moderna atual, que foi passando por uma série de modificações e de reentendimento durante 500 anos de duração. Basta ver que o mundo cresceu infinitas vezes mais, para não ser tão exagerado, pelo menos 15 a 10 a 30 a 40 vezes mais do que nesse período de pós-revolução científica, do que todo o período anterior. Apesar de nós termos um grande desenvolvimento teológico, artístico, filosófico anterior a isso, mas essa técnica experimental de testagem foi o que deu possibilidade para que posteriormente Isaac Newton fizesse a teoria da gravitação universal, os princípios de força, e depois fossem desenvolvidas as leis de termodinâmica, baseada basicamente nos mesmos princípios que desenvolveram as leis de Newton, depois a eletricidade, a física moderna, a mecânica quântica em si. Então tudo tem uma certa interligação. Como tem aquela famosa frase de Isaac Newton: tudo que eu consegui fazer foi porque eu estava apoiado em um ombro de gigantes. Então a metodologia científica ela cria esse legado histórico de catalogação e experimentação, e essas experimentações devem corroborar devem sempre ter as mesmas previsões. Se elas conseguirem bater essas previsões em qualquer lugar que você faça essas medições, a teoria tem que se adequar e tem que descrever essas previsões. Senão você tem que melhorar, como ocorreu no caso de Einstein e Newton.
não é? Então, foi assim, através do questionamento da autoridade, através do questionamento se aquilo é verdade ou não. E mesmo que a ideia fosse extremamente avançada, como de Neil deGrasse Tyson no seriado Cosmos, mesmo que a minha ideia fosse muito boa, se ela não passasse pela testagem, a minha ideia não era plausível. Portanto, eu teria que refazer essa ideia de forma que ela se adequasse à testagem e ao experimento bem elaborado, né? E a partir daí surgem essas questões. Mas a ciência, ela não é uma entidade onipresente ou onipotente. Ela é uma construção de valores e de entendimento epistêmico do mundo que parte desses princípios que eu falei: observação, ou melhor dizendo, experimentação, descrição, catalogação. Ou seja, você conseguir observar, experimentar, descrever esse fenômeno de forma matemática, através de alguma linguagem que seja mais apropriada. Hoje em dia a linguagem mais usada é a linguagem matemática. E você conseguir retestar isso, né, tudo, e conseguir catalogar e mostrar que isso é periódico, repetitivo, né? Então, para finalizar a nossa pequena palestra online, né, nós iremos abordar um pouco algumas dicas de leitura e que vocês podem fazer se vocês estão embriagando agora nesse entendimento de astronomia e de ciência em geral, né? Essas dicas são o livro Astronomia e Astrofísica, o livro é brasileiro, está em português, é um livro bastante complexo, tem uma série de ações, desde ações mais simples até mais avançadas. Ele é escrito pelo professor Kleber Souza e pela professora Maria de Fátima Saraiva, né? Está disponível na Livraria da Física e no Amazon e outras. O livro Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, também é outro texto bastante interessante, se você quer se empenhar. Também existe o livro do Stephen Hawking, O Universo na Casca de Nós, um pouco mais ilustrado. Eu acredito que precisa até mais didático para quem esteja iniciando, né? E o outro texto que eu vou indicar é o livro do Steven Weinberg, para explicar o mundo, a descoberta da ciência moderna, onde faz todo um panorama, desde a antiguidade, desde a matemática grega, passando pela música, e seu impacto no desenvolvimento matemático, e ele vai até as explicações de teoremas clássicos. Ele faz toda uma abrangência, desde a antiguidade até a física moderna em si, a ciência moderna em si. Aí eu poderia indicar o documentário Cosmos, se você tem algum interesse em um novo, Space Time Odyssey, né, Odisseia no Espaço-Tempo. Se você tem interesse de algum entendimento um pouco mais palpável sobre a natureza e com um certo teor visual, você pode também ver o filme Interestelar. Ele é extremamente importante, ele traz uma série de definições físicas modernas e inclusive o Interestelar foi orientado pelo Prêmio Nobel de Física, Kip Thorne. E eu indicaria também o Instagram do Goa e o canal Space Today, Café e Ciências, seriam os meios atuais confiáveis de divulgação em astronomia. Então, se você tem interesse de ter esse entendimento mais profundo, né? Então, essa foi nossa palestra. Eu agradeço, espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida vocês podem mandar por e-mail que vai estar aqui disponível. E se vocês quiserem, basta acompanhar o conteúdo do curso. Espero que tenha sido claro, né? E nessas diferenças de ciência, pseudociência, conhecimento popular. E eu agradeço desde já a todos e até mais. Como diria o Sr. Spock, vida longa e próxima.